Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Bicho, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo prepara a venda de grande joia de Cotia, CBF admite erro da arbitragem no clássico do último domingo no Morumbi, reforços e desfalque para Zubeldia no jogo de amanhã pela Libertadores da América, Caleri tem data para fazer a cirurgia, situação de Dorival Júnior atualizada, Brenner aceita voltar ao tricolor, Casares vai correndo para a Europa negociar centroavante, São Paulo já tem novo 9, Zubeldia explica aí e fala sobre usar Luciano no setor, a função, tudo isso e muito mais conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada, deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal, se inscreva aqui se você não for um inscrito e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nem um vídeo aqui deste canal. Mas antes, você não quer perder mais nenhum jogo do São Paulo aí, seja na Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, assistir os principais jogos das principais competições de futebol nacional e internacional, Champions League, Conference League, Liga Italiana, Liga Inglesa, Liga Francesa, Liga Espanhola, filmes e séries, lançamentos e muito mais no aplicativo que roda lisinho, que você pode colocar na sua TV e assistir de boa, rapaziada, sem travar nada. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado do pessoal da TV Torcida e lá você consegue fazer o seu teste gratuito, você vai ver que vai rodar lisinho, sem travamento nenhum, uma grade de canais absurda pra você não perder nada, fechou, rapaziada? E um ótimo custo-benefício pra você aí também, fechou? Link no primeiro comentário fixado, entre em contato lá com o pessoal da TV Torcida, roda a vinheta, editor, e bora pras notícias. Bom, o São Paulo fez um bom primeiro tempo aí contra o Santos no último domingo, né? Estive presente no Morumbi acompanhando de pertinho, conseguimos ver a movimentação dos jogadores, a proposta de jogo do Zubeldia com mais clareza. Do campo, realmente, do estádio, você consegue ver coisas que pela TV você não consegue muito não, viu? Bom, como sempre, o São Paulo no segundo tempo cai o ritmo, né? E aconteceu de novo. Só que não podemos esquecer, gente, da arbitragem horrorosa do senhor Wilton Pereira Sampaio. Um absurdo, o São Paulo foi muito prejudicado neste clássico em dois lances, né? No gol do Santos, né? No pênalti que não foi nada do Enzo Dias, o cara tá de costa pra bola, o jogador do Santos cabeceia a bola na mão, no braço do Enzo Dias e os caras marcam um pênalti, um negócio absurdo. E o pênalti em Matheus Alves que não foi marcado, né? Inclusive, a CBF admite o erro da arbitragem nesse lance do Matheus Alves, né, que tomou uma pancada no joelho e o árbitro não marcou nada, o árbitro de campo, o senhor Carlos Eduardo Nunes Braga, um absurdo que esse cara fala no áudio, tá? Bizarro, e em nota a CBF disse o seguinte, abre aspas, o parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O goleiro do Santos atinge a perna do adversário antes de tocar na bola. Do ângulo da visão do árbitro, e considerando que ao final o goleiro mantém a posse da bola, é muito difícil ter a certeza necessária para a marcação da penalidade máxima. A falta somente fica clara pelo ângulo da câmera atrás do gol, fecha aspas. Câmera essa, ângulo esse que só o VAR tinha na hora, né? Então o VAR e o árbitro de vídeo, gente, ele fala uma frase que claramente na bola, claramente o goleiro pega a bola, um negócio assim assombroso. O áudio do VAR tinha sido divulgado já na noite do domingo mesmo, horas depois da partida. Tem um vídeo no meu canal Terciário que eu falo sobre essa bizarrice, que eu mostro o que esse árbitro Carlos Eduardo Nunes Braga fala, que é um negócio assim bizarro. Eu vou deixar aqui no card, gente, assista aqui depois que acabar esse vídeo, clica aqui e assista, porque é um negócio assim muito bizarro, cara. Admitiram um erro, e agora? Vai fazer o quê? Vai punir o VAR? O senhor Carlos Eduardo Nunes Braga vai punir o Wilton Pereira Sampaio? Ao menos o árbitro de vídeo, Carlos Eduardo Nunes Braga, deveria chamar o Wilton Pereira Sampaio para analisar o lance no VAR. Nem isso ele fez. Ah, mas Beiço, não mudou o resultado do jogo. É, não mudou, né? Mas poderia ter sido 2 a 0 pro São Paulo, poderia ser 3 a 1 pro São Paulo. Mas não foi, né? Enfim, tá satisfeito aí, Casares? Foi bom apoiar o Edinaldo, né? Parabéns, gênio. Amanhã o São Paulo vai enfrentar o Libertad do Paraguai no Paraguai. O jogo é válido aí pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. E o Libertad, o líder do grupo D, né? Com 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos. Já o São Paulo está em segundo com 1 vitória e 1 empate, né? Uma vitória simples do Tricolor coloca o São Paulo na liderança do grupo com 7 pontos. Para o jogo de amanhã, o São Paulo não contará ainda com Lucas
Lucas Moura e Oscar, ambos recuperando aí de lesão. Em contrapartida, Alan Franco, poupado no clássico do último domingo, volta aí ao time titular. Arboleda era a dúvida, até tinha a expectativa que ele pudesse aí ser relacionado, mas ele não viajou para Paraguai, fica aqui em São Paulo mesmo, não vai para o jogo. Henrique Carmo, com uma lesão no tornozelo direito, também fica na capital paulista. Caleri passará por cirurgia amanhã para a correção aí da ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, tá? O São Paulo volta a enfrentar o Libertad após 14 anos, faz tempo já, hein? Foi pelas oitavas de final da Sul-Americana de 2011, o São Paulo foi eliminado aí após vencer o primeiro jogo no Morumbi por 1-0 e perder o segundo jogo lá no Paraguai por 2-0. O histórico do confronto é assim, ó, 3 vitórias para o São Paulo, 3 derrotas e 1 empate. A delegação viaja hoje para o Paraguai, vai ser um jogo bem complicado, esperamos um bom jogo, inclusive. Só lembrando que o Libertad perdeu apenas um jogo em 2025, hein? Adversário duríssimo, que conta com jogadores experientes, né? Jogadores ali renomados, Oscar Cardoso, Roque Santa Cruz, pô, jogadores ali de naipe, viu? Bom, e o Rian Francisco segue sem ser utilizado aí pelo técnico Luiz Ubeldia no São Paulo. Ele até entrou na partida contra o Cruzeiro, mas pouco fez na partida, né? Ele só entrou, inclusive, porque 3 olheiros de 3 clubes franceses estavam no Morumbi para analisar o garoto mais de perto. Então o Ubeldia foi praticamente obrigado a colocar o Rian. Inclusive esses clubes são o Montpellier da França, né, Olympique de Marseille, e o Paris Saint-Germain. Rian é considerado uma das grandes joias de Cotia e do futebol brasileiro dos últimos anos, mas o Zubeldia não curte muito o estilo de jogo do moleque não, viu? A informação é que o Zubeldia não tem nada contra o Rian em si, mas que o Rian, ele não tem as características necessárias para um centroavante, né, e tal, um jogador ainda muito franzino, baixinho para um centroavante, segundo o Zubeldia, tá? Não segundo eu, até porque o Romário era baixinho e metia gol a rodo. Inclusive, o Rian, segundo o Zubeldia, estaria aquém de André Silva e Caleri, as 2 primeiras opções do elenco, né? Enfim, o São Paulo vai receber propostas por Rian Francisco na próxima janela de transferências, isso é mais do que certo. E no bastidor, as informações, rapaziada, é que o São Paulo não negará uma proposta por Rian Francisco caso ela realmente venha. Até o momento, não há nenhuma oferta oficial, nada concreto ainda, apenas sondagens de clubes, como eu já citei, aí os 3 franceses, clubes da Inglaterra também estão de olho, da Espanha também estão de olho, então até clubes da Alemanha também querem o Rian Francisco, e o clube entende que precisa de dinheiro, né, e pode sim considerar negociar a grande joia de Cotia. E como eu falei pra vocês, como o Rian Francisco não está jogando, ele vai se desvalorizando, então o São Paulo vai negociar um jogador que poderia daqui uns 6 meses valer 50 milhões de euros, vai negociar por 10. Essa é a verdade. Pelo time principal neste ano, o Rian Francisco fez 6 jogos, 1 gol marcado, mas pouquíssimos minutos em campo, tá? Enfim, se chegar propostas, e vai chegar, o São Paulo vai vender Rian Francisco na próxima janela de transferências. O Zubeldia não curte muito o moleque, a diretoria quer que o Zubeldia use o jogador. Mas se quer que o Zubeldia use o jogador, por que você vai ao mercado, Casares, buscar um novo centroavante? Não faz o menor sentido, né? Mas enfim. Ontem eu falei aqui pra vocês sobre Mariano Dias no São Paulo, lembra? Pois bem, apesar do jogador querer vir pro São Paulo, não tem nada acertado ainda, a informação do jornalista Rafael Emiliano. Informação que o São Paulo teria gostado da ideia e tal, iria fazer um contrato de experiência estilo Cédric Soares, o jogador teria aceitado o contrato de risco. Informação do Rafael Emiliano a gente trouxe aqui e repassamos pra vocês, tá? Mas o São Paulo não acertou essa situação ainda, até porque a diretoria prioriza outro jogador, o Brenner, rapaziada. Brenner, que está fora dos planos da Udinese, fez apenas 11 jogos na temporada, chegou a treinar separado alguns meses atrás aí do elenco, né? E olha a novidade, Brenner foi sugerido, oferecido ao São Paulo por meio de seu empresário, o Giuliano Bertolucci, que ajudou o São Paulo a trazer Cédric Soares e Oscar recentemente, né? E mais, o Bertolucci quer que a Udinese empreste o Brenner porque o jogador não está atuando, está fora dos planos, se desvalorizando e quer jogar, né? Então o Bertolucci quer que a Udinese libere o jogador por empréstimo. Brenner atende às características de reforço que o Zubeldia já pediu nos últimos meses aí, publicamente, inclusive.
Um atacante que atue em mais de uma função do campo, do setor ali do ataque, né? Pode jogar pelos lados, como segundo atacante, como centroavante. O Brenner faz tudo isso, né? A gente viu muito bem isso quando ele tava naquela boa fase no time do Fernando Diniz. Time do Fernando Diniz, que inclusive o Fernando Diniz só teve um reforço quando o Fernando Diniz estava aqui, que foi o Luciano. Então eu vejo os caras aí defendendo o Zubeldia. Ah, mas o elenco é curto. Ah, mas o clube não tem dinheiro pra contratar. O Fernando Diniz fez o time jogar bola com apenas um reforço, que foi o Luciano. E o Brenner no ataque que voltou. Mas o time também não era lá essas coisas, não. É uma passação de pano pro Zubeldia absurdo. Mas enfim, saí um pouquinho do roteiro aqui, porque eu vejo os caras defender o Zubeldia com uns argumentos tão toscos. Ah, o elenco é curto, o elenco não é tão bom. O elenco do Rogério Ceni também não era tão bom. O elenco do Crespo também não era tão bom. Mas foram mandados embora do mesmo jeito, né? Enfim, as boas notícias não param por aí não, viu, nação? Vamos que tem mais, ó. Brenner aceitaria voltar ao futebol brasileiro e tem um carinho enorme pelo São Paulo. A informação é que Brenner priorizará o São Paulo em caso de proposta. O São Paulo está no mercado em busca de um novo 9. Brenner é o grande sonho de Júlio Casares para repatriá-lo, né? Ele foi oferecido. Seu empresário tem muita influência lá fora e também tem uma ótima relação aí com o São Paulo, com o Casares. O atacante está fora dos planos da Udinese. Será que agora teremos o retorno de Brenner ao tricolor? Vamos aguardar. O Casares vai à Europa nos próximos dias em busca de reforços, né? Negociar centroavante, etc. Será que vai ser o Brenner neste caso? Provavelmente sim, né? Vamos ver. Você aceitaria Brenner no São Paulo, a volta do jogador? Comente aqui abaixo a sua opinião. Se for o Brenner mesmo, o novo 9 do São Paulo, será só para a próxima janela de transferências, que abre em julho, salvo engano, né? Vamos aguardar, no caso seria por empréstimo, né? O Mariano Dias é um jogador que tá livre no mercado aí e tal, né? E poderia chegar a qualquer momento. Vamos ver quem que o São Paulo vai trazer aí, se é que vai trazer alguém, né? Apesar de querer o Brenner, o São Paulo tem opções no elenco pro setor, né, gente? Uma delas é o que eu comentei com o meu amigo Kaique, que tava comigo no estádio do Morumbi no último domingo. E se ele estiver vendo esse vídeo aqui, ele vai confirmar o que eu vou falar. Luciano, seria interessante testá-lo como centroavante, né? Até porque pra mim o Luciano é muito melhor finalizador do que o Calleri e o André Silva juntos, tá? Luiz Zubeldia falou sobre essa possibilidade de o seguinte, abre aspas: sim, claro, o Luciano vai ter que nos dar uma mão aí mais à frente, não só de meio atacante, mas mais à frente pode acontecer nessas 13 ou 14 rodadas que teremos até terminar o primeiro semestre, fecha aspas. Olha aí. Até terminar o primeiro semestre, diz o Zubeldia. Ou seja, Luciano vai quebrar um galho até lá. Rian provavelmente não será utilizado. O Zubeldia vai preferir colocar o Luciano como centroavante, ao invés de colocar o Rian Francisco. E depois, no abrir a janela de transferências no meio do ano, o São Paulo vai contratar um centroavante. É basicamente isso que vai acontecer. Brenner, como eu falei, é o principal alvo da diretoria do clube, ao lado de Carlos Vinícius do Fulham, que ficará livre no mercado no meio do ano. Nessa temporada, Luciano tem 16 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências. E pra você, Luciano como centroavante é uma boa? Comente aqui abaixo a sua opinião. Inclusive, eu até falei pro meu amigo lá, o Kaique, no Morumbi, que eu não colocaria o Luciano como centroavante, tá? Mas sim como um falso 9. Até porque o Luciano não é um jogador pivô, um trombador estilo Calleri. Não, ele é um pouco mais técnico. Então, como um falso 9, pra mim, faria mais sentido colocá-lo, né? Você não precisa jogar obrigatoriamente com um centroavante. Não, joga sem centroavante, mas com um falso 9 ali seria bem mais interessante. Minha opinião, quero saber a sua também, tá? Muito se falou nos últimos dias sobre Dorival Júnior, né, gente? O Alexandre Pretzel falou que o Dorival Júnior estava acertado com o São Paulo em caso de demissão do Zubeldia, que estava muito pressionado. Por outro lado, diziam também que o Dorival Júnior tinha se acertado com o Corinthians, estava tudo certo já. Pretzel afirmou aí anteontem, salvo engano, ou ontem, que o Dorival ligou pra ele pra esclarecer tudo. E segundo o jornalista, Dorival negou tudo que foi falado a respeito dele nos últimos dias. Não houve acerto nenhum com o Corinthians, nem com o São Paulo. Inclusive, Dorival diz que é amigo do Zubeldia e do Casares e que tem um carinho enorme pelo tricolor, né? Mas desmente que tenha tido qualquer tipo de acordo com o São Paulo. Dorival afirma também que está descansando em Florianópolis e que está no mercado aguardando propostas, mas está livre no mercado por enquanto, viu, nação tricolor? Até porque o Corinthians estava negociando com o Tite, mas anunciou hoje que as negociações estão encerradas. E aí,
surge a informação de que Fabinho Soldado está indo para a Floripa para negociar pessoalmente com Dorival Júnior, ou seja, Dorival volta ao radar do rival sem cor e pode fechar com eles, né? Vamos aguardar. Nós já temos treinador, né? Mas se Dorival Júnior acertar com o Corinthians, eu tenho certeza que boa parte da torcida do São Paulo vai ficar pé da vida com o Dorival. Bom, vai se acostumando, porque parece que o Fabinho Soldado está indo mesmo para Santa Catarina, para Florianópolis, para negociar a contratação de Dorival Júnior, e Dorival Júnior pode sim ser o novo treinador do Corinthians. Vamos aguardar, obrigado por ficar comigo até aqui. Se você deixa o like, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. Vou deixar aqui do lado aqui, ó, o áudio do VAR, rapaziada, daquele jogo contra o Santos, um negócio assim assombroso, absurdo. Clica aí, assista, tamo junto, forte abraço, fui!